Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica para os alunos do curso de Enfermagem. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30 do 4. Na minha disciplina, a P1 será a média de todas as atividades que vocês realizaram lá no portal do aluno, certo? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre diabetes. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então, é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam reconhecer as causas dos diferentes tipos de diabetes, que vocês possam definir quais são os testes utilizados para o diagnóstico e monitoramento do diabetes, e principalmente que vocês possam reconhecer as principais complicações relacionadas com esta patologia. Muito bem, na última videoaula nós falamos aí sobre metabolismo de carboidratos, metabolismo da glicose, tá? E a principal doença relacionada aí com o metabolismo anormal da glicose é o diabetes, a temática da nossa videoaula de hoje. Então, a glicose ela é a principal fonte de energia utilizada pelos seres vivos. Para nós, seres humanos, a glicose é a principal fonte de energia para cérebro e hemácias. Juntos, cérebros e hemácias consomem diariamente cerca de 200 gramas de glicose. A glicose é uma molécula polar e não interage com a membrana plasmática, que é apolar. A entrada de glicose na célula, ela vai ser realizada com auxílio de proteínas transportadoras de glicose, conhecidas como glúteos. As células contam com 12 glúteos diferentes para a realização desta função. No entanto, um desses transportadores, GLUT4, é o principal transportador aí de glicose para o tecido muscular, esquelético e cardíaco. A insulina é o hormônio responsável pela ativação destes glúteos. Sendo assim, já dá para a gente ter uma percepção, uma noção de que defeitos nesses glúteos, principalmente aí no GLUT4, levam a um fenômeno de resistência à insulina, culminando aí com o surgimento do diabetes tipo 2. Tá? Então, conforme a gente vê aqui na animação, a glicose só consegue chegar aí para o interior das células graças a essas proteínas transportadoras de glicose, esses glúteos, que são ativados graças ao hormônio insulina. A regulação dos níveis de glicose, a nossa glicemia, ela vai ser feita pelos hormônios pancreáticos, insulina e glucagon. Tá? Então, o nível da glicose no nosso sangue, ela fica aí entre 70 a 99 miligramas por decilitro. Esse valor aí é mais ou menos constante, independente, mesmo, né, que o indivíduo esteja aí, por exemplo, no estado de jejum. A insulina, ela vai ser secretada pelo pâncreas após as refeições. Graças à insulina, né, a glicose consegue entrar aí para o interior das células. Logo, a insulina vai ter uma ação hipoglicemiante. Algumas células do corpo não dependem de insulina para a captação da glicose, como, por exemplo, neurônios, hemácias e as células renais. Logo, portadores de diabetes vão ter problemas sérios relacionados aí, por exemplo, com o sistema nervoso,
vão ter aí problemas renais e associação aí da glicose com várias partes do corpo, com várias proteínas, inclusive as hemácias. E um outro hormônio pancreático que ajuda aí a manter a glicemia é o glucagon, que vai ser secretado aí durante o jejum. O glucagon, quando presente, vai atuar aí no fígado, degradando o glicogênio hepático, liberando glicose na circulação. Logo, o glucagon vai ter um efeito hiperglicemiante, tá? Então, graças à insulina e glucagon, que tem aí ações antagônicas, nós conseguimos manter aí um nível de glicemia em torno de 70 a 99 miligramas por decilitro. Consequentemente, quando o nível da glicose aumenta, nós temos o surgimento aí do diabetes. Então, diabetes, vamos à definição desse termo, não é uma doença única, e sim um grupo de distúrbios metabólicos caracterizados por um estado de hiperglicemia, o qual vai ser causado por uma deficiência total ou parcial de insulina, tá? Então, presta bem atenção nesse termo, né? O diabetes não é uma doença única, né? O que isso significa? A pessoa que tem diabetes, ela vai ter aí diferentes distúrbios no corpo. Ela vai ter problemas renais, problemas relacionados aí com o sistema nervoso, vai ter problemas visuais, tá? Muito bem. E, obviamente, né, quem tem diabetes vai ter aí problemas nas células beta-pancreáticas. São as células aí responsáveis pela secreção aí de insulina. Com relação aos impactos na saúde, o diabetes é a principal causa de cegueira e amputação de membros e adultos. É a principal causa aí de insuficiência renal, principal causa de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Os casos de diabetes eles podem ser divididos em dois grandes grupos, diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Tá? Características, o diabetes tipo 1, o pâncreas, nesse caso, o pâncreas não produz insulina, tá? Então a pessoa tem uma deficiência total desse hormônio. E isso ocorre devido aí à destruição das células beta-pancreáticas por infecções virais ou até mesmo ataque autoimune. Características do diabetes tipo 2. O pâncreas produz insulina, mas em quantidades insuficientes, e associado a isso, as células são resistentes a este hormônio. Tá? Então, qualquer estado que promova aí uma elevação da glicemia, que promova uma hiperglicemia, nós temos aí um caso de diabetes. Isso vale, por exemplo, para o diabetes gestacional. Então, mulheres, durante esse período de gestação, podem apresentar quadros aí de hiperglicemia, caracterizando o diabetes gestacional. E o diabetes gestacional, ele ocorre devido a um estado de resistência à insulina, devido principalmente aí aos vários hormônios que as mulheres produzem durante a gestação, como, por exemplo, o hormônio da placenta, o hormônio lactogênio placentário. Também aí um outro hormônio que contribui para isso é a prolactina e o cortisol, tá? Então, todos estes hormônios acabam criando aí um estado de resistência à insulina, caracterizando aí um estado de hiperglicemia. E esse estado de hiperglicemia tem consequências para a mãe e para o feto, para o bebê. Para a mãe,
Pode ocorrer casos de pré-eclâmpsia, hipertensão, parto cesariano, além de infecções urinárias e até mesmo abortos. Consequências para o bebê: prematuridade, macrosomia fetal, que são bebês grandes, né, com mais de 4 quilos, hipoglicemia e doenças respiratórias. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco aí sobre os sintomas do diabetes. Então, o diabetes ele vai ser caracterizado por uma série de sintomas, como, por exemplo, aumento da fome, que é a polifagia, aumento da sede, que é a polidípsia, aumento do volume urinário, que é a poliuria, além de visão turva e aumento das infecções aí por fungos. Tá? Então, são os principais sintomas relacionados aí a esta patologia. Agora eu coloquei aqui para vocês, deixei também no material, uma comparação entre esses dois tipos de diabetes, né, que representam essa doença aí, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Prevalência. O diabetes tipo 1, ele vai ser responsável aí por 10% aí dos casos de diabetes, ao passo que o diabetes tipo 2 vai ser responsável aí por 90% dos casos de diabetes. Idade de início. O diabetes tipo 1, ele vai ocorrer aí preferencialmente aí na infância, e o tipo 2 na vida adulta, após aí os 35 anos. A manifestação da doença, né, os sintomas, aqueles sintomas citados no tipo 1, esses sintomas eles surgem de maneira abrupta, eles surgem rapidamente, ao passo que no diabetes tipo 2, esses sintomas aparecem de maneira bem lenta. Com relação à predisposição genética, o tipo 1 ele tem uma fraca predisposição genética, diferentemente do diabetes tipo 2, que vai ter uma forte predisposição genética. Dentre os fatores ambientais que podem favorecer o surgimento do diabetes tipo 1, esses principais fatores ambientais são infecções virais, principalmente infecções por rubéola e sarampo. E o principal fator aí para o diabetes tipo 2 é o sedentarismo, sobrepeso e a obesidade. No tipo 1, né, o defeito principal aí, nós já falamos, o pâncreas não produz insulina. E no tipo 2, os principais efeitos, né, são duas características. Nós temos aí uma produção insuficiente de insulina, associada aí com a resistência das células a esse hormônio. No tipo 1, obviamente, né, nós não teremos aí a insulina plasmática, e no tipo 2, sim, nós teremos aí a presença, né, da insulina no plasma. E alterações metabólicas. No 1, as principais alterações metabólicas são, obviamente, né, a principal, tanto para o 1 quanto para o 2, né, é a hiperglicemia. Tá? Quem tem diabetes tipo 1 também faz uso de insulina, então ele fica nesses extremos de hiperglicemia, faz uso de insulina e vai para um quadro de hipoglicemia. Tá? E também quem tem aí o diabetes tipo 1, uma alteração metabólica bastante comum é a acidose metabólica, que vai ser caracterizada aí pela presença do glucagon, que vai aumentar a degradação aí de ácidos graxos, que vai produzir corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos, que é uma fonte de energia aí para o cérebro, principalmente, o excesso de corpos cetônicos causa aí um quadro de acidose metabólica.
E as principais alterações metabólicas no tipo 2, né, nós temos também aí a hiperglicemia, mas uma dislipidemia, que vai ser caracterizada pelo aumento aí de lipídios, colesterol e triglicerídeos principalmente. Ao perfil nutricional, né, o quadro clínico da pessoa, quem tem diabetes tipo 1, devido à presença aí do glucagon, o estado catabólico predomina, então esses indivíduos são magros, tá? E no tipo 2, graças à presença da insulina, que é um hormônio anabólico, o perfil nutricional dessas pessoas vai ser aí sobrepeso, obeso. O tratamento do tipo 1 é o uso de insulina, ao passo que o tratamento para o diabetes tipo 2 pode estar relacionado com atividades físicas, dietas. Caso essas práticas não surtam efeito, a pessoa pode fazer o uso aí de medicamentos, que são os hipoglicemiantes orais. Certos? Muito bem. Falamos aí da definição aí do diabetes, da comparação entre o diabetes tipo 1 e tipo 2. Agora vamos abordar aí as formas de diagnóstico dessa doença. Os três principais exames laboratoriais utilizados no diagnóstico do diabetes são o exame de glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e o exame de hemoglobina glicada. A glicemia de jejum é um exame de sangue, que como o nome sugere, né, deve ser feito aí depois de um jejum de pelo menos 8 horas. Tá? Então você coleta o sangue e os resultados aí podem ser caso a glicemia esteja abaixo de 100 miligramas por decilitro, o resultado aí é uma glicemia de jejum normal, tá? Glicemia entre 100 a 125 miligramas por decilitro, a pessoa vai ter um diagnóstico aí de glicemia de jejum alterada. Essas pessoas com a glicemia de jejum alterada também são chamadas de pré-diabéticos. Tá? Então essas pessoas devem ter um controle melhor aí da alimentação, principalmente, porque elas estão próximas de desenvolverem aí o diabetes. E vai ser considerado portador de diabetes pessoas que têm uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Tá? Então, esse são os resultados possíveis quando a pessoa faz aí o exame de glicemia de jejum. Tá? Muito bem. Se a pessoa apresentou aí uma glicemia de jejum alterada, necessariamente ela vai ter que ser submetida ao teste oral de tolerância à glicose. Tá? O teste é realizado com várias coletas de sangue. A primeira em jejum e as outras 30, 60, 90 e 120 minutos após a ingestão de uma sobrecarga de glicose. Valores de referência, né, que é a interpretação aí do resultado após 2 horas. Muito bem. Se após 2 horas a glicemia ficou inferior a 140 miligramas por decilitro, o indivíduo aí é classificado como normal. Valor de glicemia entre 140 a 199 miligramas por decilitro, confirma aí o quadro de pré-diabetes. E, após 2 horas desse exame, caso a glicemia seja igual ou superior a 200 miligramas por decilitro, a pessoa é classificada como sendo diabética. E um outro exame que pode ser utilizado tanto para o diagnóstico ou também para o acompanhamento de pessoas com diabetes é a hemoglobina glicada, tá?
Então, a hemoglobina glicada é um exame de sangue que vai ser utilizado para o diagnóstico e acompanhamento aí dos pacientes com diabetes. Na verdade, né, como eu falei, esse excesso de glicose acaba sendo tóxico ao corpo, e a glicose ela começa a se ligar aí com diferentes proteínas do corpo. Uma dessas proteínas é a própria hemácia, hemoglobina, tá? Daí o nome do exame, hemoglobina glicada. E o exame de hemoglobina glicada, olha só que interessante, vai avaliar a quantidade média de glicose no sangue durante os últimos 3 meses. Tá? Então, quem tem diabetes, realiza esse exame aí pelo menos umas 4 vezes ao ano. E os resultados da hemoglobina glicada é dado em porcentagem, tá? 4 a 5,6% representa aí indivíduos dentro da normalidade. Resultados de hemoglobina glicada entre 5,7 a 6,4 também confirma o quadro aí de pré-diabetes, tá? E resultados de hemoglobina glicada a partir de 6,5% já confirma também o diagnóstico de diabetes, tá? Então, como eu falei, o teste de hemoglobina glicada é utilizado aí para o diagnóstico de diabetes e também para monitorar essa doença. Pacientes, né, sabidamente diabéticos, devem fazer esse exame, né, ao longo dos anos, ao longo do ano, e devem ter aí o valor aí dentro do esperado, deve ser abaixo de 7%. Tá? Muito bem. E nós temos aí testes que podem ser utilizados para o monitoramento do diabetes, para o acompanhamento da doença. São os exames de glicemia pós-prandial, frutosamina e glicemia capilar. Tá? A glicemia pós-prandial é um exame de sangue feito após 2 horas de uma refeição que contenha carboidratos. Então não há necessidade de jejum. Valor de referência deve estar abaixo de 140 miligramas por decilitro. Frutosamina também é outro exame de sangue. E como eu falei, o excesso de glicose acaba sendo tóxico. A glicose interage com diversas proteínas do corpo. Ela interage com a hemoglobina e ela também interage com outras proteínas plasmáticas, como por exemplo a albumina. Então a interação glicose-albumina forma esse composto aí, a frutosamina. O exame de frutosamina avalia a quantidade média da glicose no sangue nas últimas 3 semanas. Tá? Valores aí de referência em torno de 205 a 285 micromol por litro. E a glicemia capilar, né, feito aí através de um aparelho, né, de um glicosímetro, e com o glicosímetro a gente pode aferir a glicemia capilar casual, né, que é a picada, né, no dedo, feito aí a qualquer horário do dia, independente aí se a pessoa fez uma refeição ou não. Então a glicemia capilar casual, ela deve ser aí inferior a 200 miligramas por decilitro. Certos? O que mais, gente? Tratamento do diabetes. O diabetes tipo 1, já falamos, né? O tratamento é o uso da insulina. E o tratamento do diabetes tipo 2, atividade física, dieta, uso de hipoglicemiantes orais, né, que são os medicamentos, e eventualmente, caso essas medidas não surtam nenhum tipo de efeito, em último caso, essas pessoas podem vir a fazer uso de insulina.
tá? Muito bem. Então, mesmo que a pessoa tenha diabetes, ela deve manter aí o seu controle glicêmico, tá? Isso é importante para que a pessoa não desenvolva as complicações do diabetes. E essas complicações, principalmente as complicações crônicas, está relacionada aí com o estado de hiperglicemia. Muito bem. Em relação às complicações do diabetes, elas podem ser aí de dois tipos, né? Nós temos as complicações agudas e as crônicas. Complicações agudas, elas se instalam rapidamente, em horas ou dias. É mais comum para quem tem o diabetes tipo 1, que é o principal exemplo de complicações agudas é a hipoglicemia e a acidose metabólica. E as complicações crônicas, elas surgem aí ao longo do tempo devido a um mau controle da glicemia. E essas complicações crônicas, elas podem afetar aí os microvasos, as complicações microvasculares, ou podem afetar aí os grandes vasos, são as complicações macrovasculares, tá? As principais complicações microvasculares, nós temos aí a retinopatia diabética, que como eu falei, né, que vai ocorrer devido aí a um estado de hiperglicemia, um mau controle da doença. E as lesões, elas ocorrem devido à entrada de glicose dentro dos microvasos do globo ocular, tá? Quando a glicose entra nesses microvasos, ela leva junto consigo água. E esse excesso de glicose e água acaba levando a lesões, ao rompimento desses microvasos. Quando ocorre na região da retina, o rompimento desses microvasos causam visões turvas e podendo evoluir para cegueira. Outra complicações microvascular aí diz respeito à nefropatia diabética. Também ocorre devido a um estado persistente de hiperglicemia. Nesse caso, o excesso de glicose vai interagir aí com o glomérulo, que é onde ocorre aí o glomérulo é a parte do néfron que filtra o nosso plasma. Essa interação do glomérulo com a glicose faz com que o néfron faz com que o glomérulo perca o seu poder de filtração, tá? Então, esse estado de hiperglicemia lá nos rins provoca aí falhas nesse processo de filtração glomerular. Quando os rins não filtram o plasma de maneira adequada, a pessoa tem grande perda de proteínas na urina, e esse processo ao longo do tempo faz com que a pessoa desenvolva aí a insuficiência renal. E a neuropatia diabética também ocorre devido a um estado persistente de hiperglicemia. Esse excesso de glicose acaba prejudicando aí os neurônios, acaba prejudicando aí, ele compromete aí as bainhas de mielinas dos neurônios. E isso prejudica a comunicação entre neurônios, levando a um quadro aí de neuropatia diabética, que vai se manifestar nos portadores de diabetes como uma disfunção erétil, uma perda da sensibilidade, principalmente de mãos e pés. E eventualmente isso pode ocorrer aí, levar à amputação de membros, né? Como a pessoa perde a sensibilidade na parte dos pés, muitas vezes as pessoas acabam lesionando aí essa parte do corpo, não percebe. As lesões, quem tem diabetes, essas lesões praticamente não se cicatrizam, e esse estado pode levar a um quadro de gangrena
culminando aí com a amputação de membros. E as complicações macrovasculares, né, que vão afetar aí os grandes vasos. Mesma coisa, né? Isso surge devido ao estado de hiperglicemia. O excesso aí de glicose, ela diminui o poder de dilatação das artérias e aumenta a sua constrição, tá? Essas artérias com grande poder de constrição, elas favorecem aí o surgimento da aterosclerose, favorecendo aí quadros de isquemia, que é uma falta aí de oxigênio a órgãos, né, principalmente coração, cérebro, tá? Ou, eventualmente, essa aterosclerose pode levar a quadros de infartos ou AVCs. Nesse caso, o vaso foi totalmente obstruído. Então, não chega nem oxigênio e nem nutrientes nesses órgãos. Muito bem. Então, essas complicações aí crônicas, elas trazem um grande prejuízo aí aos portadores de diabetes, acabam diminuindo a qualidade de vida dessas pessoas, tá? No entanto, essas complicações crônicas, elas podem ser aí prevenidas. Como? Através do controle da glicemia. Nesse contexto, o enfermeiro, através de uma assistência em enfermagem, pode fazer a diferença, pois se encontra bem posicionado para aconselhar e educar seus pacientes sobre o controle do diabetes e a prevenção das complicações crônicas dessa doença. E aqui eu coloquei algumas ações, né, de enfermagem voltada aí para os portadores de diabetes. Quais seriam essas ações aí de enfermagem? Campanhas preventivas, incentivo e adesão ao tratamento farmacológico, monitoramento da glicemia e até mesmo o enfermeiro atuando aí como um educador em diabetes, capacitando o paciente diabético a gerir melhor o seu controle glicêmico. Certos? Muito bem, gente. Tem umas questões lá no portal do aluno. Por favor, façam. Boa noite.